Olá, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no Facebook, pelo Facebook da Escola do Legislativo, e hoje está aqui com Ednilson Rosas. Ele é vice-presidente técnico da Federação de Xadrez aqui do estado do Rio de Janeiro, e ele vai nos ensinar a jogar xadrez, não é isso, Ed? Isso mesmo. Você pode, por favor, se apresentar um pouco melhor aí? Eu só falei bem resumidamente sobre você. Sim, eu sou hoje vice-presidente técnico da Federação de Xadrez do estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de falar que eu estou muito feliz aí pelo convite e para mim é sempre um prazer e uma honra estar falando do meu esporte, do esporte que eu sou apaixonado, para todos os que estiverem interessados aí e acompanhando a gente. Você pode começar, você preparou todo o material aí, enfim, mas você pode começar falando um pouquinho que, a gente até conversou um pouco antes de fazer essa live aqui, que xadrez, apesar de ter uma visão para algumas pessoas ser uma coisa muito elitista, enfim, de repente difícil acesso, mas não é bem assim, né? De forma nenhuma. O xadrez é considerado um dos esportes até mais baratos de se praticar e de se fomentar, seja numa escola, numa comunidade, porque realmente o tabuleiro e as peças de xadrez são muito baratos. Claro que existem peças de colecionadores e peças oficiais que são um pouco mais caras, mas o xadrez, assim, como um esporte, é mais simples de implementar. Você não precisa de um campo de futebol, por exemplo, grande, como no caso do futebol, mas você pode, com uma pequena sala ou numa praça, você pode iniciar um grupo e começar a praticar o xadrez. A mesma mesinha que atende a sueca, que atende a dama, né, que são jogos bem tradicionais, bem populares, também atende ao xadrez, então, né? Com certeza. Mesmo a mesinha lá do dominó também serve tranquilamente para o xadrez. Tem espaçozinho, já dá para jogar, já dá para praticar. Então, vamos embora. Estou vendo que você está compartilhando uma tela com a gente, vou trazer logo para cá. Ok. Aí. Começamos, então. Podemos começar? Por favor. Ok. Vamos lá. Então, pessoal, mais uma vez aí realmente agradeço o convite aí do Carlos e da Escola do Legislativo por essa oportunidade. Eu espero estar realmente acrescentando a vocês com relação ao xadrez. Falando um pouquinho da minha história, né, com o xadrez, não começou agora, né? Vocês veem pelo meu aspecto físico, que eu já tenho uma certa idade. Então, na verdade, o xadrez começou aos 12 anos de idade, quando meu pai, que era da Marinha, me levou para o navio onde ele trabalhava, e lá na sala de oficiais, eu vi um grupo de oficiais jogando xadrez. Aquilo ali me fascinou, ao ponto que eu cheguei em casa e fiz as minhas peças de xadrez de papel. E aí meu pai, vendo o interesse, ele acabou comprando um jogo de peças que eu tenho até hoje, eu guardo com o maior carinho, que realmente são peças muito bonitas e valiosas, que têm um valor sentimental muito grande para mim. E aí, me apaixonei pelo xadrez, comecei a jogar, e eu dei sorte do bairro onde eu morava ter muitos jogadores de xadrez que jogavam na rua, e eu comecei a jogar na rua e comecei a perder muito, tá? Tudo que você começa na vida, na verdade, quando você dá os primeiros passos, não é fácil. E realmente eu perdia muitas partidas e eu quase desisti de jogar xadrez. Caramba, eu gosto tanto de xadrez, por que eu perco tanto, né? Então, naturalmente, não foi talento que estava sobrando em mim. E aí eu tomei a decisão, bem novo, de comprar o meu primeiro livro. Eu mesmo comprei esse livro chamado Xadrez Básico, que é um clássico. Todos os grandes mestres de xadrez leram esse livro, né, pelo menos os brasileiros, né, porque realmente é um livro que te dá muito embasamento dos fundamentos que fazem com que você deixe de apenas movimentar peças e comece a olhar o xadrez de uma forma mais estratégica, mais tática. Então, esse livro foi fundamental para consolidar a minha paixão pelo xadrez, até porque depois que eu li esse livro, eu comecei a vencer a maioria das partidas que eu jogava ali com os meus amigos na rua. E aí, com o passar do tempo, eu acabei me afastando do xadrez e entrando em atividades profissionais. Hoje eu sou um profissional da área de TI, mas em 2015 acabei voltando com toda a força para o xadrez, e aí, graças ao trabalho que eu fui desenvolvendo, acabei que eu hoje, né, como o Carlos já comentou, sou vice-presidente técnico da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o diretor técnico do Clube de Xadrez da FABOM, que é a Fundação de Apoio aos Bombeiros. Eu sou árbitro nacional da Confederação Brasileira de Xadrez e também da Federação Internacional de Xadrez. E eu me orgulho muito de ser um dos organizadores do CXEO, que é o Circuito de Xadrez da Zona Oeste, onde nós atendemos, assim, nós fazemos
torneios para crianças de escola pública e particular, que realmente tem bastante sucesso, e a gente tem encontrado bastante talentos nesses torneios que nós temos desenvolvido. E, além dessa atividade, digamos assim, administrativa do xadrez, eu acabei me tornando um organizador de eventos de xadrez. Hoje eu faço eventos como esse, dessa foto aqui, eu fiz um torneio para os advogados, né? A OAB me contratou para fazer um torneio somente para os advogados, e também o Shopping Center Shopping para fazer um torneio ali no shopping. Então, acaba que eu tenho algumas atividades como organizador de eventos. Também como árbitro. Recentemente, eu arbitrei o Brasileiro Feminino de 2019 e o Brasileiro Feminino de 2020. E minha última conquista como jogador, né? Eu sou campeão carioca por equipes de 2018, na época que eu era do Fluminense. Sim, eu fui atleta do Fluminense até pouco tempo atrás. Então, só para a gente ilustrar, antes da gente falar do xadrez propriamente dito, de como jogar o xadrez, vamos falar rapidinho, bem rápido mesmo, da história do xadrez, como que esse jogo chegou ao que é hoje, né? Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, um jogo de tabuleiro egípcio chamado Semnet, como você pode ver nessa figura, bem parecido com o xadrez, já era jogado naquele tempo, tá? E o xadrez, como nós conhecemos hoje, ele acabou surgindo 600 anos depois de Cristo no Nordeste da Índia. E como que ele chegou até nós? Ele chegou na Europa através da Rota da Seda, e aí, quando chegou na Europa, o xadrez acabou se popularizando no mundo inteiro, tá? E aí nós temos alguns mitos com relação ao xadrez que eu gostaria de estar abordando aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro mito. Xadrez é difícil de aprender. Gente, isso é um mito total. O xadrez não é difícil de aprender. Como vocês vão estar vendo aqui, eu vou estar mostrando para vocês, de forma bem rápida, como movimentar as peças do xadrez. Então, xadrez, ele não é, de forma nenhuma, difícil de aprender. Algumas pessoas fazem aquela comparação com as damas, que só tem um tipo de peça e os movimentos são sempre iguais, mas fica comigo aqui que você vai ver que o xadrez não tem nada de difícil de aprender. E ele é muito prazeroso depois que você já começa a fazer os primeiros movimentos, tá? Um outro mito sobre o xadrez é que é preciso ser inteligente para jogar xadrez. Gente, não tem esse é um dos piores mitos que existe no xadrez. Pelo contrário, tá? Jogar xadrez, e eu vou estar falando para vocês um pouco mais para frente, quando eu estiver falando sobre os benefícios, o xadrez faz a pessoa se tornar mais inteligente. E eu vou mostrar por quê. Mas você não precisa ser inteligente para jogar xadrez. Isso é um mito realmente que não faz nenhum sentido. Tá? Um outro mito com relação ao xadrez é que o xadrez não é um esporte, por ele ser um jogo mental, né? Mas o xadrez é, sim, considerado um esporte. Na verdade, toda atividade, para ser considerada esporte, ela precisa ter uma federação internacional, o xadrez tem, ela precisa ter, nos países, confederações nacionais, o xadrez tem confederações espalhadas por vários países, cada confederação dessa tem que estar agremiando federações regionais. No caso aqui do Brasil, por exemplo, nós temos a Confederação Brasileira de Xadrez, e afiliados a ela nós temos as federações dos estados, e dentro dessas federações é necessário que hajam clubes. Então, o xadrez tem toda essa estrutura para ser considerado um esporte. E não somente isso, nós temos a nossa Olimpíada. A nossa Olimpíada é um dos maiores eventos esportivos da Terra. Por exemplo, essa Olimpíada que aconteceu em 2018, na Geórgia, reuniu 180 países, com 185 equipes e 1.667 atletas. Quase um mês de competição, uma competição grandiosíssima. Um dos meus sonhos é conseguir trazer para o Brasil uma Olimpíada de xadrez, porque realmente é um evento grandioso, onde os melhores do mundo participam, e realmente é um evento fantástico. Então, sim, o xadrez é um esporte reconhecido internacionalmente, tá? Um outro mito que a gente poderia estar destacando aí com relação ao xadrez é que mulheres não jogam xadrez tão bem quanto os homens. É outro mito que também é um absurdo, né? O xadrez, por ser um esporte que não depende tanto
do aspecto físico de quem joga, então ele é muito democrático nesse sentido. A mulher ela pode jogar tão bem quanto um homem. Nós temos aqui o exemplo da Judith Polgar jogando contra o Garry Kasparov, que é considerado um dos melhores de todos os tempos. Então ela jogava, ela batia realmente de frente com ele, ela já chegou a vencer partidas contra o Kasparov. Então, assim, não existe esse mito de que mulheres não jogam xadrez tão bem quanto os homens. Tá? Tudo é uma questão de treino, de oportunidade e de perseverança para que possa crescer dentro do esporte. Tá? Um outro mito que nós temos do xadrez é que jogadores mais velhos são sempre mais fortes do que os novos. Isso também é um mito. Tá? Uma criança que começou a aprender a jogar agora, nesse instante, hoje aqui com a gente, nessa live, ela pode, em pouquíssimo tempo, dependendo do esforço dela em buscar o conhecimento, em buscar se desenvolver no xadrez, ela pode até me vencer, dependendo do tempo que ela dedicar ao xadrez. Então, o xadrez também, nesse aspecto, ele é bastante democrático, porque uma pessoa que começa hoje, ela pode facilmente, em pouco tempo, se desenvolver, só depende dela. Tá? E essa figura aqui ela é bem interessante, essa imagem, porque foi num festival de xadrez onde reuniram o grande mestre de xadrez mais velho na atualidade, que é o Yuri Averbakh, de 95 anos, e ele jogou com um prodígio russo, o Misha Osipov, de 4 anos, e foi bem interessante esse encontro deles. Um outro mito que nós temos com relação ao xadrez é que o xadrez é um jogo meramente mental. O xadrez... ele não é um jogo meramente mental. Tá? Já foi comprovado que os top jogadores do mundo, todos eles, para se manter jogando em altíssimo nível, eles se dedicam bastante no aspecto físico. Ou seja, buscar uma vida mais saudável, uma vida mais ativa fisicamente, para que eles aguentem as horas de competição. Tá? Esses jogadores, os top do mundo, que participam dos maiores torneios do mundo, eles participam de partidas longas, muito longas, que exigem uma concentração durante horas. Nós podemos ter partidas que podem durar 6, 8 horas num dia. Então, se a pessoa realmente não tiver um preparo físico, né, ela vai ter um pouco de dificuldade, mas isso só acontece, pessoal, nesse nível de xadrez, no nível mais alto de competição. Nós que somos apaixonados pelo xadrez, que jogamos de forma eventual, que jogamos um torneio ou outro aqui da nossa federação, nós não temos essa necessidade tão gritante de ter um aspecto físico tão alinhado quanto esses jogadores de alto nível. Tá? Um outro mito sobre o xadrez sou muito velho para aprender a jogar xadrez. Esse é um dos aspectos que eu acho assim o xadrez super apaixonante, porque não tem idade para começar a jogar xadrez. Tá? E a prova disso é a dona Vicentina, que é uma idosa que começou a jogar xadrez com 100 anos de idade. Tá? Após a morte do marido, que era apaixonado pelo xadrez, ela se sentiu impulsionada de aprender a jogar xadrez e ela se aprofundou tanto que ela começou a competir. E nós temos aqui um quadro de medalhas e de troféus da dona Vicentina, que começou a jogar xadrez de forma séria aos 100 anos de idade. Alguém aqui que está me ouvindo tem mais de 100 anos de idade? Eu acho que não. Então, dá sim para você começar a jogar xadrez, não importa a sua idade, ok? Então tá, antes de realmente a gente ir para a parte prática, eu acho muito interessante a gente estar conscientizando as pessoas dos benefícios que o xadrez traz para as pessoas. Tá? Então, um dos principais benefícios que o xadrez traz é o crescimento cerebral. É a tal da plasticidade cerebral que os neurocientistas tanto comentam, que são os aumentos dos dendritos. Os dendritos, para quem não sabe, são aquelas ramificações que existem no topo da célula do nosso cérebro, né, dos neurônios.
Até pouco tempo atrás, eu também acreditava que neurônios não poderiam ser recriados, né? Mas eu, conversando com uma neurocientista, ela falou que são, sim, num ritmo muito pequeno em relação às outras células do corpo, mas eles acabam sendo recriados. Mas o que realmente mais acontece quando você exercita o seu cérebro são os desenvolvimentos, o crescimento dos dendritos, que são essas ramificações. E por causa dessas ramificações serem trabalhadas, serem amplificadas, acabam tendo outras consequências benéficas para o cérebro toda vez que você exercita o seu cérebro. E o xadrez, ele é maravilhoso para você estar exercitando o seu cérebro, tá? Então, por exemplo, jogar xadrez, ele desenvolve os dois lados do cérebro. Você vai estar melhorando o seu lado analítico e o lado criativo do seu cérebro. Ele também aumenta o QI da pessoa, a quantidade de inteligência. Será que jogar xadrez me deixa mais inteligente? Sim, por causa desse aspecto físico que eu expliquei para vocês, dos aumentos dos dendritos, acaba que você se torna uma pessoa mais propensa a resolver problemas, a estar olhando para as circunstâncias e melhorando, tomando decisões mais conscientes. Isso acaba se tornando uma pessoa mais inteligente. Tá? Outra coisa que já foi comprovado cientificamente é que o xadrez, ele ajuda a prevenir o Alzheimer. Se você já teve ou tem alguma pessoa na família que já teve esse problema, saiba que jogar xadrez poderia ter prevenido essa doença tão grave que tem afligido milhões de pessoas aí no nosso planeta. Tá? Jogar xadrez também, ele aguça a criatividade, você acaba se tornando uma pessoa mais criativa, ele melhora a capacidade de resolver problemas, porque você está o tempo todo ali concentrado, focando em resolver um problema que está acontecendo no tabuleiro. Então isso acaba vindo para a sua vida prática. Ele ensina a melhorar o planejamento, né, e a tomada de decisão, porque toda decisão que você toma no tabuleiro, ela tem uma consequência, você acaba trazendo isso para a vida. Isso é um dos benefícios que é fantástico com relação às crianças que jogam xadrez. E ele melhora a sua habilidade de leitura. Também tem o estímulo da memória. Jogar xadrez, ele estimula a melhoria da memória. E um décimo benefício de se jogar xadrez, que a gente pode citar, é que ele acelera a recuperação de um acidente vascular cerebral, ou seja, ele acelera a recuperação de uma pessoa que teve um AVC, tá? Graças a essa neuroplasticidade que o xadrez ajuda a criar essas novas conexões, quem sofreu um AVC e teve parte do seu cérebro afetado, ele pode utilizar o xadrez para ajudar nessa recuperação. Então, eu falei aqui com vocês dos 10 principais benefícios que se tem ao jogar xadrez, mas no meu caso específico e pessoal, eu tive um 11º benefício de se jogar xadrez. Ele acabou dando em casamento, sim. Há muitos anos atrás, já faz um bom tempo, a Cris Rosas, a minha esposa, ela, para se aproximar de mim, ela me pediu para ensiná-la a jogar xadrez. Então, eu ensinei ela a jogar xadrez, a gente acabou começando a namorar e depois ela nunca mais pegou no xadrez, né? Ela já conseguiu o que ela queria, que era eu, então acabou que o xadrez foi só uma ferramenta para ela se aproximar de mim. Tá? E eu tenho também uma teoria pessoal, é muito pessoal, minha, cada um dos que estão nos assistindo tem a sua crença ou a sua fé, mas eu tenho uma teoria pessoal de que o xadrez é um presente de Deus para a humanidade. E por que eu digo isso? Por causa das características infinitas, pode-se assim dizer, que o xadrez tem. Tá? Só para citar um exemplo, o matemático Claude Shannon, em 1950, ele estimou que a quantidade de partidas possíveis de xadrez são 10 elevado a 120, ou seja, bilhões de trilhões de partidas possíveis naquele tabuleirinho de 8x8, gente. É uma coisa impressionante. Só para vocês terem uma noção do tamanho desse número, tá? A quantidade de átomos em todo o universo observado é de aproximadamente 10 elevado a 80. Ou seja, para cada átomo do universo há bilhões, eu disse bilhões de partidas possíveis de xadrez. Então, é por isso que eu acredito muito que o xadrez é um presente de Deus para a humanidade. Então, vamos lá, gente. Chega de papo.
vamos ao que interessa. Você está aqui para aprender a jogar xadrez e eu espero que eu possa estar trazendo para vocês os conceitos básicos para a gente poder estar jogando. Eu garanto que depois dessa live de hoje, você vai estar apto a jogar contra qualquer pessoa. Ganhar já é uma outra circunstância, mas jogar bem, eu garanto que você vai jogar sem cometer nenhum erro, sem cometer nenhuma gafe, tá? Você vai poder sair daqui dizendo, eu sei jogar xadrez. E se você tiver alguma pergunta durante a live, você pode fazer aí nos comentários do Facebook, que o Carlos vai estar passando para mim essa pergunta e a gente vai estar respondendo, ok? Então, vamos lá. Como que funciona o xadrez? O xadrez é jogado num tabuleiro de 8 por 8 casas, ok? E aí a primeira coisa que você vai aprender com relação ao xadrez, sempre o tabuleiro é colocado na mesa com uma casa branca ao seu lado direito. Sempre. Se você sentar para jogar xadrez e a última casa do lado direito não for branca, como essa aqui, for uma casa preta, então o tabuleiro está posicionado de forma errada. No xadrez, o tabuleiro sempre tem que estar posicionado de forma que a casa H1, a gente vai aprender daqui a pouco o que é esse H1, tem que estar sempre a casa branca, ok? Então, a posição inicial das peças. Essa é a posição inicial das peças. Nós colocamos sempre os peões nessa segunda fileira aqui de casas, tá? E nós colocamos sempre nessa posição. Torre, cavalo, bispo, dama, rei, e aí se repete torre, cavalo, bispo. E aí, uma outra dica que eu vou dar para você para posicionar sempre as peças da forma correta. É um erro muito comum quando você vai ver pessoas que acabaram de aprender a jogar xadrez, na hora de montar tabuleiras, elas cometem o erro de colocar o rei e a dama na posição errada. Então, como que a gente vai aprender agora? Vocês nunca mais vão esquecer. As damas, como é que elas se posicionam? Dama branca na casa branca, dama preta na casa preta. Sempre assim, pessoal. Repetindo, dama branca na casa branca e dama preta na casa preta. Então, dessa forma, você nunca mais vai posicionar as peças do xadrez de forma errada. Tá certo? Então, vamos prosseguir. Eu sei que isso que eu vou ensinar agora, que são as coordenadas do tabuleiro de xadrez, a gente não vai estar usando tanto nessa aula de hoje, mas é bom que você saiba que isso existe, tá? Até porque eu tenho certeza que algumas pessoas, quando terminar essa live, vão se apaixonar pelo xadrez, vão se interessar em jogar mais xadrez, e aí vão acabar procurando, eventualmente, um livro ou uma publicação. E para você estudar e você entender como funcionam os livros, você vai ter que entender como funcionam as coordenadas. Eu não vou ensinar hoje a notação, que é como se escreve uma partida de xadrez, mas é importante que você saiba que isso existe desde agora, tá? Então, o que são as coordenadas num tabuleiro de xadrez? As coordenadas, elas são as interseções das fileiras e das colunas. Então, nós temos aqui 8 colunas que são nomeadas da letra A até a letra H, tá? Então, ó, coluna A, coluna B, coluna C, e assim sucessivamente. E as filas, fila 1, fila 2, fila 3, e assim sucessivamente. Então, toda vez que eu quero referenciar a uma casa num tabuleiro, basta eu utilizar as coordenadas. Então, essa primeira casa do lado esquerdo, ela é a casa A1, porque ela é a interseção da coluna A com a fila 1. Nós temos aí a casa B2, D de bola 2, que é a interseção da coluna B com a casa 2. E mais um exemplo, só para a gente fechar essa parte, a casa D4, D de dado 4, que é a interseção da coluna D com a fila número 4. Ok, pessoal? Então, vamos seguir em frente. Isso é só para vocês saberem que isso existe. Nós não vamos explorar muito isso nessa nossa primeira aula. Ok? Então, vamos conhecer as peças do xadrez. Cada uma das peças nós vamos estar mostrando e ensinando como que elas se movimentam. Tá? Vamos começar pela torre. Torre do xadrez. A torre, pessoal,
é uma peça bastante poderosa do nosso jogo. Ela tem uma movimentação bem ampla. Ela pode se movimentar na horizontal, quantas casas ela quiser, na vertical, sempre quantas casas ela quiser. Então, ela tem um alcance bastante interessante. Então, por exemplo, essa torre que está posicionada aqui na casa A8, se não tiver nenhuma peça interpondo o caminho dela, ela pode chegar a casa H8 ou até a casa A1, tá? As peças, elas, na sua movimentação, elas podem ser obstruídas por outras peças do adversário ou pelas suas próprias peças. Então, por exemplo, essa torre aqui, ela tá... Quais são as casas que ela pode se movimentar? Todas as casas que ela pode se movimentar estão marcadas aqui em vermelho. Então, ela pode ou vir aqui para D4, ou para F4, ou para E3, 2 ou 1, ou ela pode capturar o peão de E5 e o peão de G4, tá? Então, isso é uma outra coisa que muitas pessoas que começam a jogar xadrez acabam se confundindo. Como que funciona a captura dentro do jogo de xadrez? A gente, por ter uma cultura assim, acho que todo mundo já, pelo menos uma vez na vida, já jogou dama, né? Acaba que se acostuma com aquela forma da dama de capturar pulando uma peça. No xadrez, isso é diferente, tá? No xadrez, a gente captura uma peça tirando a peça do local e colocando a peça que captura no seu lugar, tá? Então, olha o exemplo aí que eu vou estar mostrando para vocês. A torre... Repetindo aqui, ó, a torre, ela se movimenta em direção a esse peão que está em G5 e fica no seu lugar. Olha, pronto. Então, aconteceu uma captura. Toda a captura no xadrez funciona dessa maneira, se colocando a sua peça no lugar da outra que foi tomada. Só existe uma exceção num lance especial, num movimento especial que nós vamos estar te mostrando um pouco mais à frente, ok? Vamos falar agora sobre o bispo. Outra peça muito interessante do nosso jogo é o bispo. Como que funciona o bispo? O bispo, ele sempre se movimenta em diagonal, tá? Então, o bispo, ele pode, ali, a partir daquela posição B5, ele pode alcançar todas essas casas que nós estamos marcando aqui no nosso slide, tá? Então, é uma peça bastante forte também, tá? E convém lembrar que como o bispo só anda na diagonal, então o bispo de Casa Branca, aquele que nasceu aqui, ó, por exemplo, em F1, que é de Casa Branca, por ele andar somente em Casa Branca, né? Então ele vai estar sempre ocupando as casas da Casa Branca. E o bispo da Casa Preta, uma vez que ele nasceu na Casa Preta, ele sempre vai percorrer as casas pretas, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma demonstração da movimentação de um bispo que ele vai estar movimentando da casa A1 até a casa H8. Então, é assim que o bispo se movimenta, ok? No caso de captura, olha só, o bispo aqui centralizado na casa E4, ele está atacando 4 peças do adversário, tá? Então... e aí uma pergunta que talvez você possa fazer. No xadrez existe aquela sequência de captura como existe nas damas, por exemplo? Não. Cada lance no xadrez é feito de uma única vez. Então, se o bispo for capturar uma dessas peças, ele captura uma das peças e aguarda o seu adversário jogar o seu movimento. Tá? Então, aqui no exemplo que a gente vai estar mostrando, o bispo captura a torre que estava em G6. Ok, pessoal? Então, nós podemos ver aqui também um bispo que ele está obstruído por 2 peças, por 2 peões deles, limitando um pouco o seu alcance. Então, o bispo que está aqui em E5, ele pode capturar o bispo de C7, ou peão de C7, perdão, ou o peão que está em C3. Ok? Vamos falar agora da dama. A dama, que é uma peça... mais forte do tabuleiro, eu vou explicar por quê. E aí, vale uma lembrança, tá? É muito comum o pessoal que começou a jogar xadrez há pouco tempo, ou já ouviu falar de xadrez, de chamar a dama de rainha, tá? Mas a forma correta no Brasil de se chamar esta peça é dama, ok?
Então, vamos lá. Por que a dama é tão forte? Porque a dama ela tem reunida nela o movimento do bispo, ou seja, ela anda nas diagonais quantas casas quiser, e também na horizontal e vertical. Então, por isso que ela é uma peça tão forte, tão poderosa. Uma dama centralizada, como é o caso dessa dama que está aqui nesse diagrama, em E4, uma dama centralizada, ela pode atacar várias peças ao mesmo tempo. Olha só, esse exemplo. A dama está atacando este cavalo em D7, está atacando os dois bispos, sendo um em E6 e o outro em D4, está atacando esta torre em C2, está atacando esse peão em E2, está atacando esse cavalo em H4 e também está atacando a torre de H7. Então, a dama é uma peça poderosíssima por causa da habilidade que ela tem de movimentação. É uma peça muito ativa quando ela está centralizada. Mas toda peça de xadrez, e aí é um papo que a gente pode estar levando, quem sabe, no futuro, quando a gente já vencer essa primeira barreira de aprender como se movimentam as peças, eu posso estar falando um pouco mais sobre estratégia, sobre fundamentos, tá? Então, toda peça de xadrez, ela busca estar ativa. Então, um exemplo, não adianta eu ter uma dama que é poderosa, se ela está aqui, ó, ela está totalmente obstruída pelas peças do seu time. Tá? Então, essa dama branca ela está obstruída por suas peças em volta, então ela só tem alcance de 1, 2, 3, 4, 5 casas. Tá? Enquanto que essa dama aqui, das pretas, ela tem... Quais são os alcances que ela tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a dama preta ela está mais ativa do que a dama branca. Mas apenas guarda esse conceito na cabeça, nós já vamos falar sobre isso nesse momento. Basta só você saber que todas as peças do xadrez elas buscam estar ativas. Quanto mais ativa, melhor fica a sua possibilidade de desenvolver o seu jogo. Ok? Então, aqui, ó, nós temos aqui um outro exemplo da dama e os movimentos possíveis para ela, baseado no que ela tem em volta dela de peças. Então, essa dama, ela pode capturar esse peão ou este, mas ela está limitada do lado aqui do tabuleiro por causa dos seus próprios peões, tá bom? Vamos falar agora do rei. O rei, que é, enfim... O mais importante, a dama é a mais forte, mas o mais importante é o rei. E a gente já vai estar explicando quando a gente falar sobre o objetivo do xadrez, tá? Como que funciona o rei? O rei ele tem um movimento para qualquer direção, só que somente uma casa de cada vez. Apenas uma. Uma casa por vez. Então, o rei, ele é um pouco lento na sua movimentação, e é por isso que você tem que andar com cuidado, e você tem que proteger o rei, a gente vai estar falando sobre isso um pouquinho mais para frente, mas o rei, na sua movimentação, ele é bem lento, tá? Ele anda sempre de um em uma casa. Então, nesses exemplos que nós estamos falando aqui, como é que funciona, por exemplo, a captura do rei? O rei, ele pode capturar esse cavalo, que está em E5, ou esse peão que está em D4. E o rei preto também pode capturar o peão de A7 ou o cavalo que está em um D7. O rei sempre captura a peça que está juntinho com ele, ok? E aqui nós temos um exemplo de um rei que ele pode se movimentar para essas casas que estão marcadas em vermelho, mas que não pode se movimentar para onde estão os seus peões, ou seja, ele está limitado na sua movimentação graças a esses peões, tá bom? Cavalo, que realmente é a peça preferida das crianças. As crianças, quando aprendem a jogar xadrez, elas se apaixonam de cara pelo cavalo. E o cavalo, ele é uma peça que tem uma movimentação bastante atípica e é uma das peças que fazem com que algumas pessoas comecem a imaginar o xadrez é difícil. Não é difícil, gente. Vocês vão aprender agora como movimentar o cavalo. Como que o cavalo funciona? O cavalo, pessoal, ele faz uma movimentação que nós chamamos de movimentação em L, contando 3 casas. Então, por exemplo, olha só aqui, ó, nessa ilustração aqui, ó.
cavalo ele se movimenta para cá. Ó, o cavalo que está em E4, ele pode se movimentar a G5, fazendo esse movimento em L. Olha aqui o formato de L. E contando até 3, ó. 1, 2, 3. Então, baseado nisso, ele pode alcançar até 8 casas em volta dele. Olha só que interessante. O poder do cavalo. Então, olha só, o cavalo, ele pode, aqui na posição que ele está, em E4, ele pode estar atacando. Ele está atacando a casa G5, ele está atacando a casa G3, ele está atacando a casa F2, a casa D2, a casa C3, a casa C5, a casa D6 e a casa F6. Então, olha só que interessante, gente. Como um cavalo, ele tem um poder de olhar, de atacar, de defender, enfim, várias casas no tabuleiro em volta dele, tá? Então, é por isso que eu estava comentando com vocês sobre a atividade das peças, e é incrível, a gente acaba, a gente que joga um pouco mais tempo, a gente acaba não tendo como não falar dos fundamentos. É importante que um cavalo esteja centralizado no tabuleiro, e eu vou mostrar para vocês na próxima ilustração. Esse exemplo que eu fiz agora, o cavalo está bem centralizado. Se o cavalo estivesse aqui em A1, quais seriam as casas que ele atacaria? Já está aqui no desenho, ó. O cavalo de A1, ele só consegue ir até a casa B3 e a casa C2. Então, você consegue ver claramente a diferença de alcance entre um cavalo centralizado e um cavalo que está à margem, está lá no cantinho do tabuleiro. Ele diminui muito o poderio do cavalo. Isso não acontece somente com o cavalo, tá, pessoal? Todas as peças do xadrez, quando elas estão centralizadas, elas acabam se tornando mais fortes do que quando elas estão à margem. Mas, repetindo, isso é um papo para uma futura aula, ok? Então, uma outra característica que o cavalo tem que nenhuma outra peça tem é o poder de pular outras casas. Desculpa, outras peças. Tá? Então, um cavalo que está aqui em G1 ou o cavalo que está em B1, ele consegue se movimentar logo de primeira para qualquer uma dessas casas que estão marcadas aqui. Então, por exemplo, olha só esse movimento que o cavalo vai fazer. Ó. O cavalo de G1, ele vai para F3. Olha lá. Passando por cima do peão. Tá? Esse é um movimento válido que somente o cavalo consegue fazer. O cavalo é a única peça que consegue pular outras peças. Tá? Então, o cavalo aqui de B1, ele também vai pular para C3. Pronto. Pulou para C3. Então, essa característica é bem interessante, porque ó, nesse exemplo aqui, que eu estou mostrando para vocês, o cavalo está centralizado, ele está cercado por peões, mas mesmo assim ele consegue alcançar aquelas 8 casas em volta dele, graças a essa característica que o cavalo tem de pular outras peças, tá bom? Então, olha aqui, um cavalo centralizado que ele só tem a limitação do seu peão que está em E2. Ele consegue alcançar as outras 7 casas, inclusive capturar esses 2 peões, se ele quiser, né? Porém, ele não consegue alcançar a casa E2, porque já tem um peão dele ocupando esta casa. Então, aqui, um exemplo que eu fiz de capturas para vocês verem o poder de um cavalo. Um cavalo, a gente costuma brincar dizendo que os galopes do cavalo são poderosíssimos. Ele faz lances que, às vezes, a gente tem dificuldade de estar prevendo os seus movimentos. Então, nessa simulação que eu fiz aqui, ó, o cavalo capturou o peão de E6 e atacou o rei. O rei se aproximou do cavalo. Aí o cavalo capturou o bispo que estava em G7. O rei fugiu. O cavalo capturou a torre de H5. O rei fugiu novamente. O cavalo capturou o bispo de G3. O rei fugiu. O cavalo capturou o peão de E2. O rei fugiu novamente. O cavalo finalmente capturou a última peça, que era a torre de C3. Então, você vê que o cavalo ele tem um poder assim de destruição, pode-se assim dizer, da posição, muito grande. Então, quando ele é usado de forma sábia,
ele pode causar um estrago no campo do adversário. É por isso que tem muitas pessoas que acabam preferindo jogar com cavalo ao invés dos bispos. E tem pessoas que preferem o bispo. Vai do gosto de cada um, porque com o passar do tempo, quando você for se aprofundando nas nuances do xadrez, você vai ver que em algumas posições o cavalo é mais forte do que o bispo, em outras posições o bispo é mais forte do que o cavalo. Então, por isso que a gente não pode generalizar e dizer que o cavalo é mais forte do que o bispo, sempre, e nem dizer que o bispo é mais forte que o cavalo sempre, porque tudo depende da posição, e isso é uma coisa também que vocês vão aprender mais para frente, tá bom? Então, vamos falar dos soldados do xadrez, os peões. Existe uma máxima do xadrez dizendo que os peões são a alma do xadrez. Eu sei que para quem está começando agora não vai conseguir entender o porquê disso, mas os peões, as estruturas que são formadas durante o jogo de xadrez são importantíssimas para você decidir como vai ser os seus planos de ataque ou seus planos de defesa. Tudo depende da estrutura em que os seus peões ou os peões do seu adversário estão no tabuleiro para você tomar essas decisões. Mas vamos aprender o básico hoje acerca dos peões. Os peões, eles, como eu já falei lá no início, eles se posicionam na frente do seu exército, ok? Prontos para partir para a batalha. E como que os peões se movimentam, tá? O peão, quando ele está nesta casa inicial, onde ele nasce, né, pode-se assim dizer, nessa casa inicial, ele tem uma decisão para tomar. Ou ele se movimenta uma para frente, ou, se ele ainda estiver naquela casa inicial, ele pode se movimentar duas. Então, isso é interessante. O peão, ele tem essa alternativa quando ele está no início aqui, bem no início, quando ele ainda não se movimentou, ele ainda vai se movimentar, ele pode ou se movimentar uma, ou se movimentar duas. A partir do momento que ele saiu da sua casa inicial, ele só pode andar de um em um, ok? Sempre, tá? Então, nós temos aqui o exemplo de várias movimentações possíveis dos peões. Agora, olha só que interessante. Eu já mostrei para vocês que as capturas no xadrez ocorrem retirando a peça e a outra ficando no lugar, correto? E toda a captura das peças anteriores acontecia do mesmo jeito ou da mesma forma que as peças se movimentavam. Só que o peão, diferente das outras peças, e aí começam as exceções, ele captura de forma diferente. Então, olha só, gente, como que é a captura do peão? Esse peão aqui esse peão branco que está em E4, ele pode capturar o cavalo de F5 ou capturar a torre que está em D5. Sim, isso mesmo, ele captura em diagonal. Ou seja, o peão se movimenta para frente, mas no momento da captura, ele captura a casa que está na sua diagonal. Então, por exemplo, olha aqui o peão capturando a torre. Então, já começa a primeira exceção aqui dos movimentos das peças. O peão sempre captura em diagonal e sempre anda para frente, ok? Então, se o peão ele só anda para frente e ele só captura em diagonal, é possível você bloquear um peão colocando uma peça na frente dele. Então, por exemplo, esse cavalo em D5 está bloqueando o peão de D4. Esse peão não consegue avançar, porque ele está bloqueado, e ele não tem nenhuma peça aqui na sua diagonal para que ele possa capturar e prosseguir adiante. Então, ele está totalmente bloqueado. Da mesma forma, esse peão negro aqui de G4 está bloqueado pelo bispo de G3. Ok, pessoal? Então, prosseguindo. Eu fiz aqui também uma simulação interessante para vocês verem como que funcionam as capturas do peão. Então, é a vez das brancas
e as brancas vão fazer a festa aqui, graças à ajuda das pretas, claro. Então, olha só, o peão aqui capturando o peão de B3. Aí as negras avançam um peão para C4. As brancas capturam também esse peão. As negras posicionam um cavalo em D5. As brancas capturam esse cavalo. As negras avançam o bispo para C6. E as brancas finalmente capturam esse bispo. Ok? Então, dando prosseguimento à movimentação dos peões, o peão tem uma movimentação especial, tá? Que é chamado promoção. Como que funciona a promoção? Isso é muito importante ter isso em mente, porque é uma das forças do peão no jogo de xadrez. O peão, quando ele atravessa o tabuleiro inteiro, desde a sua casa inicial, e chega à última fila, seja pelo avanço ou pela captura de uma peça, por isso que tem essa seta para frente e a seta aqui em diagonal, porque o peão ele pode alcançar a oitava fila ou avançando mais uma casa ou capturando uma peça que esteja aqui na sua diagonal. Então, quando o peão alcança esta oitava fila, ele recebe uma promoção. Como assim promoção? Ele pode ser trocado por uma dessas 4 peças. Ele pode ser trocado por uma torre, ou por um cavalo, ou por um bispo, ou por uma dama. É claro que 99,999% das vezes que isso acontecer, você vai querer trocar por uma dama, que é a peça mais forte do tabuleiro. E sim, mesmo que você já tenha uma dama no tabuleiro, você pode promover o peão para uma outra dama, até mais, tá? Se você conseguir chegar com o peão lá na oitava fila. Então, mas será que vai ter momento que vai valer a pena eu trocar por um cavalo, por um bispo, por uma torre? Sim, mas nós não vamos estar explorando isso nessa primeira aula. Basta você saber que você pode sim promover esse peão a qualquer uma dessas peças. Na grande maioria das vezes, a dama vai ser a peça escolhida para essa promoção. E, evidentemente, isso também acontece com as negras. Se o peãozinho lá das negras que saiu lá da sua casa inicial, atravessou o tabuleiro e chegou na oitava fila, seja pelo avanço ou por uma captura de alguma peça, ele pode ser transformado por uma dessas 4 peças do seu time. Ou dama, ou bispo, ou cavalo, ou torre. Ok, pessoal? Uma outra movimentação especial que o peão tem, tá? É o en passant. En passant é um termo em francês que significa ao passar, tá? Então, eu vou estar mostrando isso para vocês de uma forma bem simples. E muitas pessoas que ensinam crianças a jogar xadrez acabam não ensinando isso no início, porque considera difícil de entender. Mas não é, pessoal. Presta atenção. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Como que funciona o en passant, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que um peão ele pode andar uma casa ou ele pode andar 2 casas quando ele está na sua casa inicial? Então, o meu peão estando aqui na 5ª fila em relação à minha orientação, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou numa posição que, se esse peão passar por mim, se ele fizer esse lance aqui, ó, de uma casa, eu posso capturar esse peão, certo? Ou ele avançando 2, ele também pode ser capturado. Então, só recapitulando. O peão ele pode avançar uma casa ou ele pode avançar 2. Só que, como eu já tenho peão na 5ª casa, se ele avançar uma casa só, eu capturo. Ou não, né? Não é, no xadrez, é uma coisa que eu esqueci de avisar para vocês. Diferentemente da dama, você não é obrigado a capturar as peças no xadrez, tá? Então, se esse peão aqui avançou para D6, esse meu peão de C5, ele pode ou não capturar esse peão. É uma escolha sua, tá? Mas, se esse peão avançar 2 casas, a gente vai ver mais para frente, ó, ele avançou uma, ele pode ser capturado, correto? Mas, no ao passar, como que funciona? O peão avançou 2 casas.
E aí, pode ser aplicado a regra do en passant, tá? Se o meu adversário avançou 2 casas e passou do lado do meu peão que estava na 5ª casa, eu posso ou não, tá, capturar esse peão fazendo esse movimento especial. É a única captura que é feita no xadrez onde a peça que captura não fica no lugar da outra peça tomada, tá? Como você pode ver, o peão negro está em D5 e o peão que vai tomar vai ficar em D6, ó. Ok? Agora, uma outra característica. Eu só posso fazer esse movimento do en passant no lance seguinte. Então, se as negras jogaram agora o peão em D5 e eu decido fazer a captura em en passant, eu tenho que fazer agora, no lance seguinte. Se eu movimentar qualquer outra coisa, eu não posso mais tomar em en passant. Ok, gente? Então, ficou claro essa situação. Tá? Outra movimentação especial que a gente chama no xadrez é o chamado roque. Tá? O que é o roque? O roque é um lance bem curioso porque ele é feito com 2 peças ao mesmo tempo. Tá? Então, nessa situação aqui fictícia que eu coloquei, onde os reis estão na sua casa inicial e as torres estão nas suas casas iniciais, existe um movimento chamado roque que funciona da seguinte maneira. Ó, o rei se movimenta, ele pula uma casa, tá? Não importa para que lado, ó, o rei pula uma casa e se acomoda na casa seguinte. Então, olha só, ele pula para G e a torre vem e passa por cima do rei, ficando imediatamente ao seu lado, ok? Então, o rei pula uma casa, a torre pula o rei, e aí acontece o roque. Olha só, o rei, aí a torre. Convém lembrar o seguinte, gente, embora você esteja mexendo com 2 peças, isso é considerado um lance no xadrez. Ed, para que inventaram o roque? O roque foi criado para proteger o rei. Como nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre o objetivo do jogo de xadrez, é de extrema importância que você proteja o seu rei o mais rápido possível. E o roque é uma forma bem simples e objetiva de você proteger, de você levar o seu rei à segurança. Afinal de contas, se você perder o rei, você perde a partida. Então, é importante você defender, você proteger o seu rei. Então, o roque ele funciona dessa maneira que eu acabei de mostrar para vocês. O rei pula uma casa, a torre vem e fica imediatamente do lado dele, tá? O roque ele funciona também para o lado oposto, ok? Ele também pula apenas uma casa, a torre vem, passa por cima do rei e ocupa a casa imediatamente ao lado. Então, olha só como é que funciona o outro roque dessa forma. Então, é por isso que nós temos o chamado pequeno roque e o grande roque, que nada mais é, por que esse é chamado pequeno roque? Porque tem uma quantidade menor de casas para o lado de cá. E para o lado esquerdo tem uma quantidade maior de casas. Então, é por isso que esse é considerado o pequeno roque, que é feito aqui para o lado do rei, e o lado da dama é considerado o grande roque. Ok? Vamos prosseguir. Existe uma coisa que foi criada apenas com objetivo didático, que é dar um valor relativo das peças dentro do tabuleiro de xadrez. Então, como que funciona isso? Como que funciona esse valor relativo das peças? Por exemplo, o rei. Qual o valor do rei? O rei, pode-se dizer que ele não tem um valor estipulado, porque se você perde o rei, você perde a partida. Então, ele não tem um valor estipulado. Mas a dama, por exemplo, a dama, didaticamente, é considerada que ela tem valor 10. As torres, valor 5. Os bispos, valor 3. Os cavalos, valor 3. E os peões, valor 1. Tá? Então, mais uma vez, lembrando, essa questão de valor relativo das peças nada mais é do que uma forma didática, tá bom? De você conhecer ou ter uma noção de valores das peças.
Mas, em que isso vai me ajudar? Isso vai ajudar a você que está começando a jogar xadrez agora a tomar, por exemplo, esse tipo de decisão. Como vocês podem ver aqui nessa posição, a torre que está em D1, ela pode capturar o cavalo que está em D7. Ó. Por exemplo, assim, a torre capturou o cavalo de D7. Só que este cavalo, ele estava defendido pelo rei que está em E6. E o rei capturou a torre no lance seguinte. Então, como que você vai decidir se isso vale a pena ou não? Para você que está começando agora a jogar xadrez, basta você saber o seguinte, poxa, a torre vale 5, o cavalo vale 3. Vale a pena eu trocar a minha torre, que vale 5 pontos, por um cavalo que vale 3? Normalmente não. Mas, e aí, novamente, repetindo, isso é um conceito didático de valor das peças no tabuleiro de xadrez. Tudo no xadrez depende da posição. Vai acontecer posição que isso vai valer a pena fazer esse tipo de troca. Vai ter situações que vai valer a pena você entregar até mais peças para você, de repente, vencer o jogo, para você ter uma posição vencedora. Tudo vai depender da posição que se encontra no tabuleiro. Ok, pessoal? Então tá, eu estou falando aqui de como se movimentam as peças, como que cada uma delas, como é que é a função de cada uma delas, como que ela se movimenta, como que ela captura. Já falamos de movimentos especiais, mas eu não falei do objetivo do xadrez, afinal de contas. Qual o objetivo do xadrez? Gente, o objetivo do xadrez é dar checkmate. O que significa checkmate? Checkmate significa você deixar o rei do adversário sem saída. Você ataca o rei adversário e ele não consegue fazer uma das 3 coisas que eu vou estar falando para vocês, tá? Toda vez que um rei ele é atacado, ele tem que tentar fazer uma dessas 3 alternativas. Se ele não consegue fazer nenhuma dessas 3 alternativas, então o jogo terminou, acabou. O rei morreu, tá? Então, por exemplo, se você recebeu um cheque, ou seja, você recebeu um ataque de uma peça, você tem que tentar capturar a peça que está te atacando. É uma forma de você se defender do cheque. Uma segunda forma é defender, ou seja, colocar uma peça na frente da peça que está te atacando, tá? E uma terceira forma é fugir. O rei foge daquele ataque direto. Como que isso funciona? Vamos ilustrar isso aqui no nosso tabuleiro, tá? Nesta posição, pessoal, o bispo que está em C6, ele está diretamente atacando o rei negro que está em A8. Correto? Então, vamos lá. Qual é a primeira forma que você tem para olhar se você consegue se defender deste cheque, tá? Este rei está em cheque, ou seja, ele está sendo diretamente atacado por uma peça inimiga, tá? A primeira forma é a captura. Será que eu consigo capturar este bispo que está me dando cheque? Neste exemplo, nesta posição, sim, isso é possível. Qual que é a peça que consegue capturar o bispo que está atacando o meu rei aqui, de A8? Esta torre, ela consegue capturar o bispo. Então, com isso, você já eliminou o cheque que o seu rei estava sofrendo, com aquela primeira opção da captura, ok? Vamos lá. A outra forma que você tem de você se defender de um cheque é você defendendo o seu rei, colocando uma peça na frente. Como que você faz isso? Por exemplo, o bispo que está em C8, ele consegue se interpor, tá? Se colocar à frente da peça inimiga que está atacando o rei. Então, olha só. Vamos fazer essa movimentação. Eu consegui defender o cheque colocando uma peça minha, no caso aqui, o bispo, na frente da peça agressora, ok? E a terceira forma? A terceira forma que eu tenho para me defender desse ataque seria fugir com o meu rei. Então, o bispo está atacando ali o rei, dando cheque. Eu consigo sair desse cheque simplesmente fugindo com o meu rei. Ok, pessoal? Então, o rei fugiu e saiu do ataque. Então, recapitulando,
toda vez que o seu rei sofrer um ataque ou você atacar o seu adversário, o rei do seu adversário, existem essas 3 possibilidades. Ou você captura a peça agressora, ou você defende colocando uma peça sua na frente do seu rei, entre você e a peça que está te agredindo, ou você foge com o seu rei, tá? E quando, Ed, o que acontece se nenhuma das 3 possibilidades é possível? O que acontece? Nesse exemplo aqui, ó, o cavalo de F7, ele, ao se posicionar aqui, ele deu cheque ao rei. E aí, vamos lá, pessoal, vamos analisar essa posição. Possibilidade número 1. Alguma peça das negras consegue capturar esse cavalo? Não. Peão só captura em diagonal. O cavalo está longe dessa diagonal, está longe dessa diagonal, está longe dessa diagonal. Então, nenhum dos peões consegue capturar esse cavalo. Torre consegue capturar esse cavalo? Não. A torre, como eu mostrei para vocês, ela só se movimenta na horizontal ou na vertical. O cavalo está posicionado na diagonal da torre, então a torre não consegue capturar esse cavalo. E o rei, gente, consegue capturar esse cavalo? Também não. O rei, ele só captura as peças que estão colados nele, que estão adjacentes a ele. Então o rei não consegue capturar esse cavalo. Então a primeira alternativa, que é captura, já era, não é possível. Segunda forma de se defender de um cheque, gente, colocar uma peça na frente, se defender. Alguma peça consegue se colocar entre o rei e o cavalo? Também não. Lembra que o cavalo consegue pular as outras peças? Então, nenhuma peça conseguiria se posicionar na frente desse cavalo. Então, a segunda forma de defesa também não é possível nessa posição. E a terceira forma, gente, o rei consegue fugir deste cheque? Também não, gente. Olha só, o rei está totalmente afogado pelas suas próprias peças. A torre e os 2 peões estão impedindo o rei de fugir dessa casa. Ou seja, se capturar não foi possível, se interpor uma peça, defender não foi possível e fugir não foi possível, então este rei sofreu o que nós chamamos de checkmate e acabou o jogo. Morreu o rei, tá? Não existe a movimentação final de você ir tomar o rei, tá? Quando isso acontece, a partida acaba imediatamente, tá bom? Um outro exemplo de checkmate, para que vocês possam visualizar melhor, é esse que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O rei está aqui em G8, o rei das brancas em G6, e a dama vai dar um checkmate aqui, ó, em G7. Por que é checkmate, gente? De novo, o rei não consegue capturar a dama, porque a dama está defendida pelo rei, então esse rei não pode capturar essa dama, tá? Nenhuma peça consegue se colocar aqui na frente, não tem como. Primeiro que não tem casa, né? E segundo, não tem como, essa segunda forma de defesa. E o rei pode fugir, gente? Também não. Porque tanto essa casa quanto essa, ó, tanto a casa de F8, H8, H7 e F7 estão defendidas pela dama. Então o rei não consegue fugir e por isso é checkmate, acabou o jogo. Existe uma outra forma de checkmate também com essa mesma quantidade de peças, que é assim, ó. Dama D8 checkmate. Caramba, a dama conseguiu dar checkmate mesmo estando longe? Como que funcionou isso? Vamos lá, vamos analisar novamente as 3 formas de você se livrar de um cheque. O rei consegue capturar essa dama, pessoal? Ou alguma outra peça? Não. Não existem outras peças no tabuleiro para capturar essa dama, e nem o rei consegue capturar essa dama porque está muito longe. Então, a primeira possibilidade já não é possível. Segunda possibilidade, alguma peça consegue se colocar entre o rei e a dama? Se tivesse uma outra peça no tabuleiro, poderia ser possível, mas o rei está sozinho. Ele não tem uma peça amiga para se interpor entre a dama e ele mesmo. Então, a segunda possibilidade também não é possível. E a terceira possibilidade, será que esse rei consegue fugir, pessoal? Vamos analisar aí a posição. Não, o rei não consegue fugir. O rei não consegue nem vir para F8, evidentemente, nem para H8, porque continua no ataque da dama. E ele não consegue fugir nem para F7, nem para G7, nem para H7, porque o rei branco está vigiando estas casas. Então, mais uma vez, nós temos aqui um exemplo de checkmate e acabou a partida. Então, pessoal, no xadrez,
O objetivo final é dar checkmate. Ah, Ed, então significa que todas as partidas terminam em checkmate? Não. No xadrez, tá, gente? No xadrez você pode abandonar uma partida se você considerar que a sua posição está perdida. O que é uma posição perdida? Você olhando para o tabuleiro, você vê que você não tem como lutar, porque você perdeu peças importantes, você não tem como resistir a um ataque massivo do seu oponente, você não tem material para lutar contra o seu oponente, você pode abandonar. Isso e nós vemos muito nos filmes, a pessoa derrubando o rei, que significa que ele abandonou a partida. Mas nos torneios, normalmente isso não acontece. Quando você abandona, você simplesmente estende a mão, dando vitória ao seu oponente. Isso é muito importante quando você for jogar a sua partida de xadrez. Eu esqueci de comentar isso com vocês. Sempre, sempre faz parte das boas práticas do xadrez, da boa educação. Você cumprimenta o seu adversário desejando uma boa partida para ele. E no final da partida, você vencendo ou perdendo, você também cumprimenta o seu adversário. Ok? Ed, opa! A gente pode fazer um pequeno intervalo aqui, só para você falando cumprimentar pessoas. Tem uma pessoa aqui, o Ricardo Machado. Ele vai roubar um minutinho aqui da sua live rapidinho, pode ser? Claro, com certeza. Então, sem dúvida. Fale, Ricardo. Fala, Carlos. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Ed, Ricardo. Ed, na semana que vem vai ser o Ricardo que vai estar aqui com a gente, então ele só passou aqui rapidinho para dizer o que o público pode esperar, então, na segunda-feira que vem, 3h30 da tarde. Legal, Ricardo. Ed, é um prazer. Obrigado aí pelo ensinamento, está sendo muito bacana. Então, Carlos, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo estão passando por um momento nunca visto na história da humanidade. Isso vai gerar vários desdobramentos. Um deles é com relação ao perfil profissional pós-pandemia. E é sobre isso, Carlos, que nós vamos conversar um pouquinho na semana que vem. Como os gestores públicos e privados vão buscar um novo perfil profissional. Então, é um tema muito bacana e muito pertinente, penso eu, para que todos nós que trabalhamos, seja no órgão público ou no privado, estejamos atentos com relação a esse perfil que gestores públicos e privados vão esperar de nós, profissionais. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho semana que vem, Carlos. Perfeito, então. Segunda que vem, 3h30 da tarde, Ricardo Machado falando aqui com a gente. Obrigado, tá, Ricardo? Até segunda, então. Obrigado. Encontro marcado. Até lá. Valeu, Ricardo. Sucesso. Pronto, Ed. Desculpa aí. Nada, que isso. Já estamos finalizando quase. E vamos prosseguir. Vamos lá. Voltando aqui para a minha... Ok. Então, pessoal, acabei de mostrar para vocês como que finaliza, como que termina uma partida de xadrez. Mas toda partida de xadrez tem um vencedor? Não, não necessariamente. Nós temos também empate no xadrez. E como que funciona o empate no xadrez? Nós temos 3 formas de empate no xadrez. Por comum acordo. Como assim comum acordo? Você, no meio da sua partida, você vê que está tudo equilibrado. A quantidade de peças, o tabuleiro está equilibrado, não existe nenhum tipo de desequilíbrio. Você pode propor um empate ao seu adversário. E se ele aceitar, haverá o empate por comum acordo. Uma outra forma de empate é por 3 repetições. Como funciona isso? Se aquela posição do tabuleiro for repetida por 3 vezes, um dos jogadores pode solicitar o empate por repetição. E uma outra forma também de empate que a gente pode estar mostrando, e não são 3 formas, eu vou estar falando sobre 4 formas de empate, são a regra dos 50 lances, tá? Se você tiver uma quantidade limitada de material no tabuleiro e você fizer 50 lances e não tiver nenhum movimento de peão e nenhuma captura dentro desses 50 lances, você pode estar reclamando o empate pela regra dos 50 lances, ok? E o empate por afogamento. Esse é o empate mais comum que acontece com quem está começando a jogar xadrez. Eu vou explicar por quê. Como que funciona o empate por afogamento? O empate por afogamento é quando o rei é a vez dele jogar
e ele não tem como jogar sem se colocar em xeque. Ou seja, ele não sofreu ataque, mas ele não pode fazer um lance legal, ele não consegue se movimentar. Então, aqui no exemplo do tabuleiro, nós temos um rei aqui em E8, tá? Nós temos a dama branca em D6 e o rei branco em F6. Essas duas peças estão vigiando todas as casas em volta do rei. É a vez das negras. As negras não conseguem jogar. Ela não pode ir para D8, não pode ir para D7, não pode ir para E7, não pode ir para F7 e nem para F8. Então, isso foi um empate por afogamento. Muito comum para quem está começando a jogar xadrez. Tá, pessoal? Então, é isso. Voltando aí para o Carlos, esse é o nosso último slide, ok? Foi um prazer. Qual é o próximo passo agora, Ed? O que eu faço? Agora eu já sei movimentar as peças, já sei como funciona. Qual é o meu próximo passo? O próximo passo é você estar passando essa live aqui do Legislativo para uma outra pessoa, para que ela possa aprender também a jogar xadrez e você começar a jogar xadrez com ela, tá? Depois a gente pode estar ensinando vocês a jogar na internet, a você conseguir adversários na internet, que é bem legal. 24 horas por dia tem pessoas online para jogar xadrez com você. Então, o adversário não é mais desculpa para você não jogar xadrez, tá? Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a Elergia, que é a Escola do Legislativo, por essa oportunidade de estar aqui, ao Sintras, que é o Sindicato dos Árbitros do Rio de Janeiro, também que conseguiu essa porta para a gente estar falando sobre o nosso esporte. E, mais uma vez, muito obrigado por todos e por vocês estarem aqui conosco, tá bom? Valeu, Carlos. Não, calma aí. Vamos fazer aqui um anúncio ainda, né? Você continua com a gente em agosto e eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. As inscrições estão abertas ainda para esse curso aí. Você pode falar um pouquinho sobre ele? Sim, pessoal. Olha só. Nós, em agosto, nós vamos estar fazendo um curso de árbitros na modalidade xadrez educacional. Como que é isso? Nós temos vários professores de educação física que promovem o xadrez nas suas escolas. E muitas das vezes eles querem organizar os seus torneios dentro dessas escolas. E nem sempre eles têm um contato de um árbitro para poder estar ajudando nessa tarefa de organizar o torneio. Não é tão simples quanto parece organizar um torneio e arbitrar um torneio de xadrez. Então, nós vamos estar fazendo esse curso voltado para xadrez educacional, ou seja, aquele professor de educação física que tem as suas turmas, que já promove o xadrez, ele vai estar podendo, junto aqui na Escola do Legislativo, aprender a arbitrar, a ser um árbitro desta modalidade de xadrez educacional, e vai ser bem legal, Carlos. Vão ser 4 encontros, não é isso? De 10 até 1 da tarde. Começa dia 10, uma segunda, e até o fim de agosto, toda segunda-feira, a gente vai ter um encontro aqui no Facebook com o Ed, para poder... E vai ter certificação, não é isso? Você vai propor uma prova. Exatamente. Vai ter uma provinha bem simples, bem tranquila, e vai ter uma certificação aqui da ELERJ para vocês que se formarem nesse curso. Tá? Esse curso tem o apoio da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro, tá? E estamos juntos nesse projeto. Tá bom, Carlos? Eu te agradeço também aqui em nome da escola. Muito obrigado por dividir aí. Teve um comentário até que eu vou repetir aqui, que eu acho que resumiu bem o do Lucas aí, ó. Eu achava que sabia jogar nível básico, mas estou aprendendo muito, um monte de novos movimentos. Ótima aula. Fora um monte de outras felicitações e palminhas que você teve, então parabéns, tá? Legal. Muito obrigado. Não, realmente isso é interessante, né? Porque realmente, como eu comentei aqui na aula, muitas pessoas vieram com aquela ideia das damas, né? Que é um tipo de jogo bem simples, mas que o xadrez, porque tem peças diferentes, com movimentações diferentes, acaba as pessoas tendo esse mito de que é difícil, mas como eu mostrei para vocês, não é difícil, basta começar a dar o primeiro passo, começa a jogar, vocês vão se apaixonar. Quando vocês começarem a entender as estratégias por trás do jogo de xadrez, aí realmente já era, vocês nunca mais vão largar o xadrez na vida de vocês, eu garanto. Só para deixar o pessoal ainda mais instigado, de repente, a começar a jogar, qual o preço médio assim de um tabuleiro mais simples? Não é tão caro, é? Não, Carlos, você consegue comprar tabuleiros até por R$30. Aí, ó. Então... Se você for em qualquer loja de brinquedos, tem aquele tabuleiro tradicional, que é uma caixinha que você abre, que tem as peças ali dentro, você consegue comprar. Mas, é claro, existem peças mais oficiais, né? Por exemplo, um jogo de peça oficial para você jogar em torneios custa em torno de R$90, tá? Com tabuleiro. Então, não é nenhum absurdo. Acho que eu já joguei vôlei, eu tinha que comprar joelheira e tal, e era bem mais caro do que isso. O investimento era muito maior. Barato.
Então é isso, Ed. Então em agosto a gente espera você aqui de novo. Todas as segundas de agosto, começando dia 10, de 10 até 1 da tarde. E lembrando que vai ter certificação, inclusive. Então é uma boa, né? E o Isso foco é aí. mais em professores, não é isso? Pessoas que já atuem. O curso é voltado mais para pessoas que já dão aula de xadrez e querem esse conhecimento de arbitragem para poder organizar seus próprios torneios dentro da escola. Tá? Então é por isso que esse curso não vai formar árbitros da federação para arbitrar torneios oficiais da federação. Eles vão ser treinados para utilizar o software que a gente usa de emparceramento dentro da sua própria escola. É claro que isso é um primeiro passo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão acabar tomando gosto pela arbitragem e depois fazendo o curso oficial da federação para se tornar um árbitro oficial. Então, perfeito. Um abraço, então, Ed. Muito obrigado e até agosto, então. Valeu, até agosto. Um abraço a todos. Muito obrigado, Carlos. Valeu, pessoal. Forte abraço aí. Abraço, Ed. Lembrando ao público da escola que na segunda-feira que vem, também 3h30, Ricardo Machado, gestor de carreiras, vai estar aqui administrando, enfim, dividindo com a gente um pouquinho do conhecimento dele também com a palestra, tá bom? Ed, abraço. Valeu, um abraço.